Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre as ameaças de ataques às escolas em Diamantina. E quem veio conversar com a gente é o delegado da Polícia Civil, Dr. Carlos Eduardo Santos Rodrigues, que vai contar para a gente como foram as operações, como foi a investigação e tudo o que aconteceu em Diamantina, esse princípio de pânico na nossa cidade. E eu quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalinet.com.br, transmitindo no Facebook. E lembrando que o programa já está disponível na plataforma do YouTube. Doutor Carlos, prazer em revê-lo. Seja bem-vindo de volta. Boa noite. Marconi, boa noite. Muito obrigado aí pela oportunidade, mais uma vez, de poder estar aqui no programa. É um programa reconhecidamente que passa boas informações, que informa bem a toda a população, a todos os espectadores, a quem acompanha pela internet e sempre traz boas notícias e notícias de qualidade. É um grande prazer estar aqui novamente. Prazer é todo nosso. Doutor, tivemos um princípio de pânico na nossa cidade. Eu acho que deve ter sido semanas conturbadas para vocês, ou pelo menos agitadas, né? Bem intensas, sobre as ameaças de ataques às escolas de Diamantina. Como é que isso aconteceu? Conta essa história para a gente. Marconi, logicamente, isso tudo foi desencadeado por aquela fatalidade que aconteceu em Blumenau e a gente está aí há 2 semanas vivendo nessa espécie de excepcionalidade, né, no nosso cotidiano. É muito importante que a sociedade toda entenda isso, entenda um pouco de como isso está acontecendo, não só em Diamantina, no país inteiro. Essa semana, ontem, teve reunião no Ministério da Justiça, lá no governo federal, com o presidente da República, com ministros, com governadores, com prefeitos, secretários de Estado, secretários municipais. Então, toda a sociedade brasileira está envolvida e preocupada com essa situação. Logicamente, Diamantina não foi diferente. A gente estava conversando aqui sobre a quantidade de operações que foram realizadas nessas 2 últimas semanas. Então, Diamantina está contabilizando operação policial em relação a esses fatos que ocorreram aqui. Então, nós estamos vivendo aqui um reflexo do que toda a sociedade brasileira está vivendo. E eu quero deixar aqui bem claro, para quem nos assiste, que os órgãos de segurança, os órgãos governamentais envolvidos nesse caso estão empenhados em que não aconteça uma situação que aconteceu em Blumenau, aqui em Diamantina. E as pessoas podem ficarem tranquilas e ter certeza que nós estamos tendo total empenho para evitar qualquer tipo de coisa que venha acontecer com as crianças e adolescentes nas escolas. Mas fazendo um resumo, surgiu na internet, me parece, no TikTok, um vídeo com uma ameaça de um massacre em uma escola em Diamantina. Foi mais ou menos isso, né? Nós recebemos a informação de um post em rede social. Foi feita uma postagem com uma imagem característica lá de hacker, anunciando um massacre e nomeando algumas escolas, botando dia, data, nome das escolas, com muito erro de português, uma coisa assim horrorosa da gente ver. E rapidamente, muito rapidamente, essa informação chegou para a gente, para a Polícia Civil. Nós já fizemos todos os procedimentos para identificação da origem dessa mensagem. Então, identificamos o usuário que colocou essa mensagem na rede, identificamos como foi criado aquele usuário, quem criou o usuário, a conta de IP que criou aquele usuário. Chegamos ao endereço responsável de quem fez aquilo. Então, eu quero deixar aqui bem claro para todo mundo, a internet não é terra sem lei. A internet, qualquer coisa que você faz na internet,
deixa rastro. Se você acessar a internet agora com o seu celular, vai ficar registrado o número do IP do seu celular que você acessou a rede naquela hora, naquele dia, por aquele aparelho. Sabe até a localização de onde foi acessado, né? Exatamente. Seja rede pública ou rede privada. Deixar muito claro isso também. A pessoa está acessando de um Wi-Fi público de uma praça. A gente vai saber qual que é o aparelho que acessou no Wi-Fi público da praça. Vai saber qual que é o aparelho, qual foi o IP que usou no computador de casa para criar determinada conta, para fazer determinado post, tudo. Então, assim, em resumo, é até mais fácil apurar um crime pela internet do que um crime cometido na rua. Porque o crime cometido na rua, um exemplo, se teve um furto na rua, um roubo, qualquer coisa desse parecido na rua, você vai ter a descrição da pessoa. Ah, foi um homem branco, 1,80 m, mais ou menos 30 anos, que saiu correndo pela rua dali. A gente tem isso. E aí você tem milhões de pessoas na internet perfil. Não. Na internet a gente tem o número do IP. Tem tudo. Tem o número do e-mail do telefone celular. Então, assim, eu estou falando até... a gente que trabalha com investigação, a gente não gosta de ficar divulgando método de investigação. Mas é um caso tão sério e tão grave que a gente precisa alertar que quem fizer isso vai ser identificado. Pode usar o computador da casa do amigo, do parente, pegar um celular emprestado. De uma lan house. Vai ficar registrado. A lan house é melhor ainda, que a lan house, normalmente as lan houses têm câmeras. Então você identificou o IP, o IP da lan house. Beleza, vou na lan house e vai ver quem está mexendo. É muito mais fácil. Então, assim, isso é para desencorajar quem que vai fazer isso mesmo. E agora, a pessoa, no caso nosso aqui, foi uma criança de 11 anos. Provavelmente fez aquilo na brincadeira, não sabe a consequência, a responsabilidade daquele ato, o que aquilo poderia gerar num momento de comoção grande que a gente estava, de muita apreensão por toda a sociedade. Fez. Gente, vai pagar por isso, vai ter consequência, vai ter. Então, eu volto a falar aqui, a internet não é terra de ninguém. Internet, você cometer um crime pela internet, você vai ser identificado. Você mandou uma mensagem nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, ameaçando outra pessoa, vai ser identificado. Está lá a identificação, está lá o número do usuário, nome de usuário. Quem que criou aquele usuário? Você tem que ter um e-mail para criar aquele usuário. Você pode ter falsificado o e-mail, beleza? Vai ter como você criou esse e-mail. Está tudo registrado. De onde você criou, aonde, não quando? Não tem jeito. Está tudo registrado. Aquele negócio. Não temos condições de apurar 100% do crime? Não. Não, nem os crimes fora da internet. Tanto que a Polícia Militar não tem condição de prevenir 100% dos crimes? Não, por isso que o crime ocorre. Porque se tivesse condição de apurar, não teria crime. E a própria sociedade, ela é tendente ao cometimento de alguns tipos de crime. A gente vê, um exemplo, fugindo um pouco do tema, a violência doméstica. Como é que a gente previne a violência doméstica? No ambiente familiar, dentro da casa. A gente faz campanhas de prevenção. Eu não tenho como estar dentro da casa da pessoa para prevenir o crime. Eu não tenho como policial, como estar dentro da casa daquela determinada família para ver o que a criança ou adolescente está fazendo na internet. Não tenho. Se tivesse, seria uma sociedade louca de ter um policial para estar dentro de casa e ver o que está acontecendo dentro de casa para prevenir crime. Isso não existe. Isso não existe. Então, os crimes são normais da sociedade. Por isso que existem as forças policiais, os braços armados do Estado para poder fazer essa prevenção e punição. Bom, foi identificado, né? Dentro dessa investigação, essa criança tinha mais alguém por trás dela? Ela tinha condição de executar aquilo mesmo ou foi... A execução, Marconi, como é que eu vou falar? É difícil da gente prevenir. Assim, a gente fala na polícia, a gente tem
umas teorias de policiamento preditivo. O policiamento preditivo nada mais é do que você identificar aonde pode ocorrer o crime e intensificar o policiamento, a prevenção naqueles locais. Esse tipo de situação é muito difícil da gente ter algum tipo de prevenção. É muito difícil de identificar onde pode ocorrer. Esse menino, ele já teve uma outra situação que levou uma faca para a escola. Agora, uma criança de 11 anos com uma faca na mão, gente, não é a coisa mais segura do mundo, né? Pode ser que ela venha machucar o colega de classe ali, uma professora, um professor, alguém que esteja no ambiente escolar? Pode. Aliás, tem tudo para acontecer, né? Pode. Se a pessoa sair com uma faca... Pode. É uma faca. É uma faca, é uma arma. entendeu? Os pais não sabiam desse comportamento do menino, os pais realmente não tinham nada a ver com aquela situação. Então, daí a importância de um monitoramento mínimo, um acompanhamento mínimo dos pais e logicamente, como tem 11 anos, a gente não pode levar para a cadeia, não pode aplicar uma pena, mas com certeza os órgãos envolvidos no caso ali vão fazer um acompanhamento e vai ter consequências. Essa é uma questão, né? Porque a polícia fez o trabalho, identificou, foi lá, bom, levou para as autoridades judiciárias, né? Para poder tomar as providências cabíveis. Qual que é a consequência? Porque criminalmente, primeiro que não comete crime, né? Um ato infracional. Mas até que ponto os pais são responsáveis? Como é que se dá a responsabilização de uma situação dessa? Tudo é da circunstância, entendeu? Tudo a gente tem que levar em consideração a circunstância em que aquilo aconteceu, como que é o ambiente familiar. Então, assim, a partir da identificação desse caso, logicamente, vai haver um monitoramento muito mais intenso dessa família, desse menor e dos outros casos. Nós temos outros casos, assim, não só aqui em Diamantina, nas cidades vizinhas e tal, que demos uma resposta rápida também e esse acompanhamento vem aumentando. Participamos de uma reunião na semana passada com representantes da Prefeitura, Secretaria Municipal de Educação, Superintendência Regional de Ensino Estadual, Polícia Militar, eu da Polícia Civil, Ministério Público, Guarda Municipal, para tentar traçar estratégias para evitar esse tipo de coisa. Eu gostaria de falar um pouquinho mais, até mesmo sobre os protocolos de segurança, mas eu vou deixar isso para o próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes.